Então galera, estão me vendo? Então, hoje a revisão vai ser sobre retinopatia diabética, né? Já devem ter tido a aula e imagino ter sido muito boa, porque a aula que a gente teve ano passado a gente achou boa, né? Não sei se esse ano foi legal. Mas qualquer dúvida vocês podem falar, podem mandar aqui no chat também. E vamos lá, pode passar o slide, Einstein, por favor. Então, gente, a gente vai dividir a apresentação em anatomia da retina, fisiopatologia, né? A epidemiologia da retinopatia diabética, fatores de risco, diagnóstico, achados fundoscópicos e tratamento. São aí 7 tópicozinhos importantes para vocês saberem. Pode passar o slide, Einstein, de novo. E antes de tudo mais, a gente gostaria que vocês descobrissem como é que é uma retina normal. Já devem ter visto, né, uma retinografia. Então observem que dá pra ver a mácula ao centro. Einstein, pode mostrar pra mim, por favor, a mácula aí ao centro. No meio dela tem a fóvea no cantinho. E também temos o nervo óptico, mostra lá, Einstein, e vários vasos na córnea inteira, né? Isso é importante para que vocês observem. É bem limpo, né? Pode observar que está bem limpo a retina, tá uma coisa bem bonita de se ver. E depois vocês vão ver as alterações dela. Pode passar, Einstein. Só que a retina não é só isso, galera. A retina tem várias outras coisas. Nós temos 10 camadas da retina. E é importante que vocês saibam algumas delas e pelo menos localizar, para entender basicamente a fisiopatologia. Então, entendam que quando a gente fala interna, a gente quer dizer que está mais próxima do vítreo. Quando fala externa, quer falar que está mais para dentro, no caso. É uma coisa bem estranha de se entender um pouco. Mas observem nas duas imagens. Tem uma até dizendo que tem 11 camadas, né? Mas a gente vai considerar 10, tá bom? Então, observem que o epitélio pigmentado da retina, quando eu estava no oitavo, eu pensava que isso ficava pra frente, né? Não para trás, só que é ao contrário. Observem a coroide, tem o olho aqui, a luz entra por aqui, o epitélio da retina vai estar aqui atrás, se vocês podem ver, e a coroide vai estar logo atrás dele. Então o epitélio da retina é a última camada da retina. Se você for pensar da luz entrando, batendo na parede da retina e atravessando as 10 camadas até a última, a coroide está logo atrás, e a coroide é onde tem os vasos sanguíneos. Então vamos basicamente, só para nomear mesmo, temos a membrana limitante interna, que é a que vocês veem quando vocês fazem um fundo de olho, que vocês veem naquela foto lá vermelhinha, aquela ali que você bate o olho e já sabe qual é. Camada de fibras nervosas, camada das células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, segmento interior, segmento exterior e o epitélio pigmentado da retina. É importante dizer que a retina ela possui 2 sistemas de oxigenação. Então o sangue ele pode vir tanto por baixo, pela coroide, passando por difusão da coroide para o epitélio pigmentado da retina, como também pelos vasos superficiais que vocês observam naquela foto, por exemplo, que eu mostrei no início. Aqueles vasos também servem para suprir a retina com oxigênio e são ramificados em vários capilares naquele local. A fóvea é a região mais central, como eu falei, e nela existe a fovéola, que é a área mais central da fóvea. E na fóvea é onde nós temos fotorreceptores. É importante vocês lembrarem que na fóvea a retina é um pouco mais fina, porque ela só possui a camada de fotorreceptores. Então observem, e o epitélio pigmentado da retina no caso. Então observem nessa foto preto e branco que tem 4 grupamentos. E tem uma que é A e B. Por isso que ela é mais fininha. Quando vocês olham, por exemplo, uma OCT, que é a tomografia do olho, vocês podem observar, não sei se já viram um vídeo de uveíte que eu fiz, e tem lá um que eu falei que era lombadinha, né, que era edema da mácula, e um que era um buraco, uma depressão. É justamente esse buraquinho, essa depressão que é formado pela fóvea, e é justamente porque imagine uma luz passando por 10 camadas e uma luz passando diretamente para os fotorreceptores. Então é o local que você vai mais... Aqui está o que encontrei na web. Google. Agora imagine, como é que eu estava falando, imagine a imagem passando pelas 10 camadas e ela vai perder qualidade. Então a região mais central da fóvea não tem todas as camadas bonitinhas.
E também, como eu falei, né, tudo para ficar dentro do olho interno, que ficar para mais tudo que ficar para o vítreo é interno, o que ficar para depois do vítreo é externo, que a gente chama. E algo importante é o sistema de irrigação também do centro, que é misto, ou seja, o oxigênio que passa pela difusão da coroide lá do epitélio pigmentado da retina até a região mais ou menos da camada plexiforme externa e os vasos sanguíneos ramificados lá da foto da artéria, ou foto da retina que eu falei, o oxigênio também vai pelo meio. Então é importante dizer que é uma região com pouca dificuldade de receber oxigênio, pois por mais que receba de 2 locais, eles têm que atravessar as 10 camadas e chegar no centro para poder receber o oxigênio deles. É um dos primeiros locais a começar com o acometimento da retinopatia diabética. Claro também, uma coisa importante, lá na membrana limitante interna é onde vocês podem observar os vasos sanguíneos superficiais. Lá existe a membrana basal e os pericitos. O que é pericito? São células mesangiais que estão associadas a paredes capilares. E ela controla o influxo de líquidos, permeabilidade da membrana e tudo mais. E lá eles formam a barreira hematorretiniana. Isso é muito importante vocês saberem, principalmente sobre os pericitos, quando a gente for falar sobre fisiopatologia. Pode passar o slide, Einstein. Começando aqui, galera, na parte de fisiopatologia, vou tentar ser breve. E eu peguei essa imagem do primer da Nature sobre retinopatia diabética, inclusive eu vou mandar para vocês depois. Essa imagem, ela resume basicamente tudo. Eu acredito que o Dr. Alexandre mostrou essa imagem, porque ele mostrou na nossa aula no ano passado. Então, saber explicar essa imagem, você já sabe explicar praticamente toda a fisiopatologia. Basicamente, galera, vocês podem ver lá embaixo que a imagem é dividida em 4 estágios: uma saudável, healthy, não proliferativa, pré-proliferativa e proliferativa. No caso, bora considerar somente não proliferativa como a não e a pré, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a proliferativa eu vou explicar depois. Inclusive, Einstein vai explicar também isso sobre vocês. Mas a fisiopatologia basicamente inicia com uma retina saudável. Isso é importante dizer. E o paciente é diabético, né? Como vocês já devem saber, o nome é retinopatia diabética. Então ele está com hiperglicemia crônica. E ela é o principal fator causal da retinopatia diabética. Por quê? A hiperglicemia ela vai ativar via dos polióis, que vai converter glicose em sorbitol, que causa vários efeitos osmóticos adversos na retina, milhões de coisas, aumentando o influxo de líquidos e causando alterações da permeabilidade de membrana, que eu falei que eram os papéis dos pericitos, ou seja, a hiperglicemia acaba por destruir os pericitos. Também, a hiperglicemia causa glicação de proteínas e lipídios, como todo mundo sabe, e isso causa aumento de produtos radicais livres e reversíveis, que também aumentam a permeabilidade vascular e causam trombogenicidade, que espessam a membrana basal. Então, o espessamento da membrana basal é a alteração microscópica e é a primeira alteração microscópica que vocês vão enxergar. Microscópica, então vocês não vão ver, no caso, né? Mas é a primeira que aparece. Vocês observam nesse esqueminha que eu estou falando, na não proliferativa, observem lá, espessamento da membrana basal. Não sei se vocês conseguem ver, aponta aí, por favor, Einstein, já que você está com o mouse. Aí é a primeira alteração. E isso vai causar o quê? Injúria endotelial, ruptura das junções celulares e, como eu falei, as perdas dos pericitos, né? E o que isso tudo causa? Extravasamento do conteúdo do plasma sanguíneo para o interstício. E o que é o plasma? Constituído por lipídios, proteínas. E aí a gente chama disso tudo de exudatos duros. É algo que vai aparecer na imagem. Einstein vai mostrar as imagens para vocês depois. E é importante vocês observarem. Isso é uma das primeiras coisas que aparecem na retinopatia não proliferativa. Então a retina já não é mais saudável, né, galera? Tá tudo bem alterado aí. Além dos exudatos duros, a gente pode dizer também que a perda dos pericitos ela vai causar um abaulamento capilar. Abaulamento capilar, como vocês já sabem, que um abaulamento de um vaso vai causar o quê? Um aneurisma. E como é um capilar, é micro. Então é microaneurisma, se vocês vão encontrar na retina por causa da perda dos pericitos. E os microaneurismas, eles vão se romper e vão causar microhemorragias ou pontos hemorrágicos, como vocês podem ver nessa imagem também. Mostra para eles, Einstein, os pontos hemorrágicos.
Isso mesmo, que é justamente ali também na não proliferativa. Tudo isso é não proliferativa, galera. Também na não proliferativa, o que a gente observa? O epitélio pigmentado da retina, as células ganglionares, os macrófagos. Lá em cima, vocês vão ver lá em cima, no RPE, lá está o epitélio pigmentado da retina. Eles vão produzir VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio capilar, e citocinas pró-inflamatórias, diversas, não precisam saber quais. Eu falei do TNF, IL-1, IL-6, IL-8, mas saibam que são citocinas pró-inflamatórias. Eles vão produzir isso. Isso vai ter uma consequência no futuro que eu vou falar. Mas a primeira consequência vai ser o aumento que o aumento do fator inflamatório vai causar uma ativação leucocitária. Então observe na imagem lá embaixo novamente, macrófagos na região da não proliferativa. O que isso ocasiona? Uma adesão leucocitária ao vaso sanguíneo, que vai aumentar também a permeabilidade vascular, que também vai alterar a barreira hematorretiniana e vai ocluir capilares. Oclusão de vaso, hipóxia, como a gente já sabe, né? Mas além disso, a injúria endotelial que tudo isso causa, porque está modificando com o pericito, está fazendo com que as junções celulares estejam ocorrendo ruptura. Então, a lesão endotelial que está sendo causada ali vai causar uma vasoconstrição, principalmente por produções de alguns fatores, como o tromboxano A2. Não precisa saber disso, mas eu estou falando. Então vai ocorrer uma vasoconstrição e isso vai o quê? Aumentar a hipóxia, galera. Então já está ocluído o vaso capilar, agora vai aumentar a hipóxia com a vasoconstrição, e aumentando a hipóxia, o que acontece? Mais produção de VEGF. E o que o VEGF vai fazer? Qual é o nome dele? Fator de crescimento endotelial. Então vai causar crescimento de vasos, vão ocasionar uma neovascularização. Nesse momento em que ocorre uma neovascularização, é quando a gente chama de retinopatia diabética proliferativa. Proliferativa porque está proliferando aí coisa, né, gente? Tá causando coisa aí. É só lembrar, proliferativa tá proliferando vasos. E esses vasos não deveriam existir, porque a gente já nasce com nossos vasos formados. A partir daí, tudo que for formado após a gente nascer é patológico. Então, o neovaso, galera, ele não vem com pericito, é um vaso extremamente frágil. Isso vai ocasionar o que? Sangramento. Eles vão se romper. Vão tentar ali formar vários vasos para tentar vencer a hipóxia que está causando, só que eles não vão servir para nada. Eles são horríveis. Então vai ocasionar o que? Sangramento, e sangramentos mais graves, não vão ser somente pontos hemorrágicos. Vai causar o que a gente chama de hemorragia vítrea e tudo mais. Além disso, os neovasos eles também vão grudar no vítreo. Eles vão crescer e crescem adoidados, gente. Eles não crescem normal, não. Como se fosse quase um câncer. Exagerei, mas tudo bem. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então eles crescem bem loucamente, eles acabam aderindo ao vítreo, e isso vai fazer uma tração com a retina, causando também descolamento de retina. Então quando a gente fala em descolamento de retina e hemorragia vítrea numa retinopatia diabética, já são estágios bem avançados da retinopatia diabética, em que o paciente pode até perder a visão. Então lembrem que retinopatia proliferativa já é bem grave, que inclusive é o último, mostra aí a Einstein, o último tracinho tracejado aí da imagem da proliferativa. Então resumindo, galera, retina saudável, logo depois inicia a fase não proliferativa, que é caracterizada por espessamento da membrana basal, que é a primeira alteração microscópica, a injúria endotelial, ruptura de junções celulares e perda de pericitos. E os acontecimentos que eu falei vão causar os microaneurismas, que eu não falei inclusive na hora de explicação, né, mas é o primeiro achado macroscópico. Então lembrem disso, marquem sempre os primeiros achados. O primeiro microscópico é o espessamento da membrana, o primeiro macroscópico é o microaneurisma. Pequenas hemorragias, exudatos duros. O que é exudato duro? É proteína e lipídio. Então na imagem vocês vão ver que ele é amarelinho, lembra de gordura, gordura é amarela, então exudato duro. Evolução claro, a evolução para a proliferativa vai ser devido aos fatores inflamatórios, como eu falei, que já são produzidos durante a não proliferativa, e quando ocorre a hipóxia na não proliferativa são constituídos mais fatores pró-inflamatórios, inclusive o VEGF, que é o causador da neovascularização. Causando neovascularização, temos hemorragia vítrea e retinopatia diabética como os últimos estágios da doença. E é isso a fisiopatologia, galera. Pode passar, Einstein.
Espero que não esteja tão pesado, galera. Eu acho que tá bom, não sei. Depois vocês dão um feedback, tá? Enfim. A epidemiologia, galera, claramente meio óbvio, né, que a retinopatia é causada em pessoas que têm diabetes, né? Então, em ambos os tipos de diabetes ocorre a retinopatia e a ADM vai representar 20% das causas de cegueira no mundo. É importante dizer que 75% dos portadores de DM vão desenvolver retinopatia diabética 10 anos após o diagnóstico da doença. E é interessante vocês saberem a diferença do DM1 para o DM2. O DM1, galera, é uma coisa bem aguda quando a criança, normalmente aparece quando a gente é criança, a gente não, né, porque a gente não tem, mas alguém pode ter. Mas uma criança que descobre que tem DM1, ela vai descobrir de uma forma bem aguda, então basicamente a doença está no início, é um estágio inicial da doença. Então após 10 anos somente que a gente vai encontrar alguma retinopatia diabética. Já no DM2, normalmente o paciente descobre que está com diabetes do tipo 2 bem depois, quando já tá... você vai fazer um exame assim, a pessoa tá lá com 13 de glicada, e a pessoa nem sabia, tava vivendo normal a vida dela. Então, galera, quer dizer que essa doença pode estar acontecendo já há vários anos, né? A gente não sabe quando iniciou. Então, logo após o diagnóstico, normalmente a gente já encontra sinais de retinopatia diabética. Então, por favor, vocês que vão ser médico generalista, eu que vou ser, Einstein que será também, sempre que encontrar um paciente diabético numa UBS, em qualquer lugar que você encontre, pergunte se ele já fez uma fundoscopia ou pergunte se ele já foi para um oftalmo para poder descobrir se ele está com retinopatia diabética. Você pode estar salvando a vida do olho de um paciente e a visão dele, e claro, a vida dele também, a qualidade de vida, né, galera? Então, vocês também que vão aprender a fazer fundoscopia, eu creio que vocês vão aprender na prática também, já que vocês não estão tendo prática, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer algum dia. Aprendam a fazer fundo de olho para que vocês possam fazer isso nos seus pacientes, mesmo sendo médico generalista, porque é muito importante. Se vocês encontrarem já sinais de retinopatia diabética, encaminhem para o oftalmo para começar o tratamento legal e também já comecem a tratar a diabetes dele, porque provavelmente vai estar descompensada. É isso, galera. Agora é com Einstein. Valeu! Então, galera, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os fatores de risco. Claramente é uma doença associada a diabetes, né? Afinal de contas não é retinopatia diabética. Então, o principal fator de risco para a evolução e para o surgimento é o tempo de diabetes. Ou seja, o tempo que essa pessoa passou com níveis glicêmicos elevados. Então, a hemoglobina glicada é o nosso principal exame do médico generalista, né? O principal exame laboratorial que identifica a questão das alterações microvasculares. Então, lembrando que a hemoglobina glicada maior do que 5,7, ela já é um preditor de resistência insulínica, e 6,5 ao próprio diabetes. Então, a hemoglobina glicada acima de 6,5 é o principal fator a ser relacionado entre o diabético e a retinopatia diabética. Além disso, a idade, a gente sabe que com o tempo os vasos vão sofrendo processos de estresse oxidativo, e até pelos produtos de glicação avançada, quanto mais velhos esses vasos são, mais sensíveis eles são ao processo da retinopatia diabética. A glicemia, naturalmente, né, que é um reflexo da nossa hemoglobina glicada. O tipo de tratamento de diabetes, porque é importante a gente tratar sempre com os melhores medicamentos à disposição daquele paciente e sempre buscando a eutrofia, né? Porque quanto mais tempo esse paciente ficar com essa hemoglobina glicada alterada, maiores vão ser as chances de desenvolver uma retinopatia diabética até precoce. Outras comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, também são fatores de risco para favorecer a lesão nesse vaso. Lembrando que a hipertensão arterial sistêmica, ela cria, além da vasoconstricção, ela pode criar também turbilhonamento do sangue dentro do vaso, o que lesa a parede do capilar, e isso tudo vai somando com fatores inflamatórios. A nefropatia, ela já é um fator secundário. Lembra que quando o Dr. Josivão falou pra gente, a retinopatia diabética, ele é o primeiro sinal de lesão microvascular, porque são vasos mais sensíveis. A nefropatia já está um passo à frente. Então, geralmente, quem tem nefropatia já tem retinopatia diabética. O binômio rim-olho, eles estão sempre muito ligados na diabetes.
Alguns outros fatores, como tabagismo, obesidade, a gente sabe que são fatores de risco para praticamente todas as doenças em termos metabólicos. A gravidez, por o estado de gravidez ser um estado de resistência insulínica natural, a gente sabe que os teores glicêmicos podem subir um pouco, e isso causa lesão no capilar. O resto, nada muito diferente do que a gente já conhece. Lembra que fatores vasculares são sempre importantes de serem observados, como trombose e a cirurgia de catarata, bem como a miopia, são fatores de proteção no caso da retinopatia diabética, justamente por você ter um olho que é maior e com a menor pressão interna. Isso facilita com que haja a troca de gases lá dentro. Bom, sobre o diagnóstico. Dificilmente um paciente com retinopatia diabética ele vai ter alguma queixa, a não ser que ele esteja um caso mais avançado. Então, lembrando que é bem indolente, vai com um tempo bem longo que ele vai começar a sentir algumas alterações. E a principal coisa que ele vai te dizer, se ele chegar a dizer, vai ser uma baixa de acuidade visual. E quando é que isso vai acontecer? Perceba que nessa imagem aqui que eu mostrei, isso é uma retinopatia diabética inicial, certo? A gente percebe aqui esses pontinhos amarelos, que são os exudatos duros. Mais para frente eu vou detalhar melhor. Mas perceba que isso aqui é um estado inicial de retinopatia diabética. Dificilmente esse paciente aqui vai reclamar de alguma coisa. Mas, quando a gente chega nessa fase, onde você tem um edema da mácula, perceba, a mácula ela fica aqui no meio. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas a mácula deveria estar aqui. Perceba que vocês não conseguem ver uma diferenciação entre o que seria a mácula e o que seria o resto da retina. Então, isso é um edema da mácula. Ela está edemaciada ao ponto de que você não consiga perceber qual é a sua localização. O próximo passo é a hemorragia vítrea. Lembrando que, justamente por essa ser a região de captação de raios luminosos, de todo o processamento da visão inicial, se isso aqui estiver edemaciado, a imagem simplesmente não chega. Nesse passo aqui, a hemorragia vítrea, você simplesmente vai ter uma dificuldade de atravessar, que o raio de luz atravesse e chegue na mácula. Então, você vai ter uma relativa opacidade do meio. Isso traduz em baixa de acuidade visual. O descolamento de retina. Percebam essa mancha branca aqui. Isso tudo é tracionamento da retina. Descolamento da retina ou da coroide. E como a retina é um tecido nervoso que faz com que você enxergue, se isso estiver descolado, naturalmente você não vai enxergar bem. Nessa situação, você pode ter as moscas volantes, que são pequenas alterações de campo visual, onde você tem manchas pretas. E a catarata. Como o Arthur falou bem no começo, lembrando que quando você tem a transformação da glicose nos produtos de glicação avançada, ela pode transformar em sorbitol. E sorbitol, ele também vai ser deposto no cristalino. Lembrando que o cristalino é uma membrana muito rica de metabolismo externo. Então, todos os produtos do metabolismo, eles vão interferir diretamente no cristalino. Então, o acúmulo do sorbitol no cristalino, isso que vocês estão vendo branco, é sorbitol no cristalino, ou seja, é um cristalino que está açucarado. Então, simplesmente ele perde a capacidade de transparência, ele fica opaco. E, naturalmente, isso é um sinal um pouco mais avançado. E quando um paciente chega nessa situação, muito possivelmente ele tem uma retinopatia diabética bem avançada, mas você não vai conseguir enxergar, porque a opacidade do meio não vai permitir com que você alcance e visualize a retina dele. Então, é sempre importante a gente perceber que a diabetes, ela vai estar, nem sempre, mas grande maioria das vezes, ela vai estar descompensada e muito descompensada para que você tenha esses achados. Então, a fundoscopia é essencial para o diagnóstico, é um único exame, por assim dizer, que é de primeira escolha para ser feito no caso de uma retinopatia diabética. A gente pode classificar essa retinopatia diabética em proliferativa, ou seja, um estado mais avançado, e não proliferativa. Lembrando que a não proliferativa, geralmente a gente já tem sequelas praticamente irreversíveis, e mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então a gente vai dar uma olhadinha nos achados fundoscópicos. Percebam que esse primeiro é uma retinopatia diabética não proliferativa. Ela tem algumas alterações, como um exudato duro. Aqui a gente percebe também algumas hemorragias e microaneurismas. Enquanto nesse outro aqui, percebam essa vossoroca de vasos que estão crescendo aleatoriamente,
sem controle e simplesmente eles estão jogados em toda a imagem, além de sangramento e exudatos duros. Isso vai ser o que um oftalmologista vai perceber no fundo de olho de um paciente com retinopatia diabética. Geralmente ele vai chegar nesse primeiro caso. Bom, falando mais profundamente dos achados fundoscópicos, a gente vai seguir aqui uma sequência cronológica. Então, o que você tende a achar primeiro? No primeiro, a gente vai encontrar os microaneurismas. Percebam que nesse vaso aqui, a gente tem uma formação sacular. Essa formação sacular é feita justamente pela perda dos pericitos e a lesão do vaso, onde esse vaso fica mais sensível, e pelas alterações pressóricas ele simplesmente hernia, cria um microaneurisma. Geralmente é o primeiro sinal que você percebe na retinopatia diabética. Logo após, a gente tem os exudatos duros. Justamente pela perda do pericito e a perda do controle entre o que deve ou não sair do vaso, o extravasamento vascular do plasma faz com que saia a gordura, e essa gordura se acumule na retina. E percebam esses pontos amarelos, que são os exudatos duros, nada mais são do que gordura. Simplesmente gordura que deveria estar no plasma, agora está aí na retina. O próximo passo são as manchas algodonosas. Percebam que a diferença entre ela e o exudato duro é pouco sensível. Então, vejam que existem algumas manchas brancas ao redor de alguns vasos. A mancha algodonosa nada mais é do que uma isquemia. Aquela região da retina simplesmente morre, porque esses vasos eles já não são vasos muito eficientes. Lembrando que tem as obstruções e toda aquela vasoconstricção causada, né, pelos produtos de glicação avançada. Então, essa região é uma região isquêmica, morte da retina. O exudato algodonoso, ele é morte da retina, certo? O próximo passo, a gente tem as hemorragias. Como o Arthur bem falou, esses vasos não são vasos bons, são vasos muito sensíveis, muito finos, e não tem um arcabouço que protegeria ele de acontecer essas alterações. Então percebam aqui algumas hemorragias nesses vasos. Uma bem clássica, essa aqui da pontinha, que é a hemorragia chamada em chama de vela. Realmente ela parece uma chama de uma vela. É uma hemorragia bem clássica. E percebam que agora, nesse caso, até esse momento anterior, a gente estava falando de retinopatia diabética não proliferativa. Aqui a gente já começa a ter uma pequena transformação desse quadro. Lembrando que dificilmente você vai ver esses achados soltos. Então, eu dei uma ordem cronológica para ser didático, mas dificilmente isso vai acontecer dessa forma. Geralmente vai se encontrar um fundo de olho dessa forma, com hemorragia presente, com exudato duro e com microaneurisma. Esse caso aqui ainda é uma retinopatia diabética não proliferativa. E aí a gente avança para o edema da mácula. O edema da mácula já é um sinal de retinopatia diabética proliferativa, inicialmente, porque você já tem um grande descontrole, né, daquilo que deveria ou não sair do vaso, e simplesmente pela diferença osmótica, há essa perda de produto, tanto proteico como produto gorduroso, nesse momento aqui mais um produto proteico, para a região posterior da mácula, ou seja, entre a retina e a coroide. E simplesmente o acúmulo de água lá, por osmose simples, faz com que a mácula se projete para fora, ela simplesmente salta. E aí a gente tem uma perda dessa diferenciação do que seria a mácula, do que seria o resto da retina, ela já não está mais tão clara. E isso é perceptível nesse exame aqui, que é uma OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Então perceba que aqui seria uma angiografia da retina, né? E desse outro lado aqui é a OCT por si só. Então perceba esse líquido que tem entre a camada externa, que é a retina, e a coroide, que não deveria existir. Essa região aqui não deveria existir essa mancha preta, era para estar colado. Isso é tudo líquido que representa o edema da mácula. A primeira coisa, assim, que fica muito perceptível já na retinopatia diabética não proliferativa é o que chama de IRMA, que é a anormalidade vascular intrarretiniana. O que é que isso significa? Vaso. Tem vaso crescendo, não deveria estar crescendo. Então perceba a quantidade de vasos que tem nessa retina, inclusive indo em direção à mácula.
Uma causa de perda de acuidade visual é também quando esses vasos eles cruzam e ficam na frente da mácula. Então, simplesmente a luz não consegue passar de fora para dentro porque tem vaso lá. Isso é uma retinopatia diabética proliferativa inicial. Mais à frente, esses vasos eles simplesmente não têm mais para onde crescer no sentido horizontal e eles vão começar a crescer em direção ao humor vítreo. O vaso ele cresce para fora em relação ao humor vítreo e aí simplesmente ele cola. E por esses vasos não serem vasos muito bons, esse crescimento causa tração. E simplesmente a atração da retina em direção ao vítreo. E aí você descola essa retina por essa tração. Então, isso é um descolamento de retina tracional. Que a ruptura desse vaso no momento da tração na retina causa hemorragia vítrea. Esse vaso agora ele penetra o vítreo e fica colado, mas simplesmente ele pode romper. Nessa ruptura, o sangue que deveria estar correndo dentro dele vai correr agora no humor vítreo. Isso aqui é uma hemorragia vítrea considerável. Já não mais falando da fundoscopia, mas esse achado aqui é um achado muito bonito para se ver na prática, mas é bem terrível, que já é quando simplesmente esses vasos já cresceram em direção ao vítreo, já cresceram para todos os lados, eles simplesmente vão contornar toda a retina, vão para a câmara anterior e eles crescem. Eu percebo que esses vasos eles vão saindo pela íris e eles vão agora povoar a própria íris, vindo da camada interna para fora. Isso é um achado chamado rubeose iridis, que é um achado bem grave e bem avançado de retinopatia diabética proliferativa. Agora a gente vai falar um pouquinho no tratamento. O tratamento ele pode ser feito de forma não invasiva e invasiva, né? Mas antes de tudo, o principal é controlar a diabetes desse paciente. Lembrando que quanto mais tempo de hemoglobina glicada ele tiver alterado, pior é para essa retinopatia. Então, o tratamento com os antidiabéticos orais é a primeira escolha e é o primeiro a ser feito. Depois, o tratamento não intervencionista já voltado na retinopatia diabética, não mais a causa de base dele, que é o octreotide, que é um análogo da somatostatina. Então, esses análogos e a somatostatina, eles têm um efeito na angiogênese ocular e inibe o IGF-1, que é um produto similar, que é o Insulin-like Growth Peptide. Então, tipo, ele é um peptídeo similar à insulina. Então, tudo aquilo que a resistência da insulina causa, o aumento do IGF-1 também causa. Então, o que acontece é que quando você inibe isso, você impede com que os produtos de glicação avançada ocorram, fiquem depostos lá naquele vaso. É bem inicial. A rosiglitazona e a talidomida são o rosiglitazona antidiabético, né? E a talidomida como que eu posso dizer, um antiemético que foi meio que tirado do mercado no passado. Esses dois medicamentos eles reduzem o espessamento da membrana basal e do capilar retiniano, o que indiretamente está relacionado com o VEGF. Logo após, os inibidores de tirosina quinase, eles também inibem a ação e a produção do VEGF. Só que lembrando, isso aqui é feito no começo, porque em estados mais avançados isso já não vai mais funcionar. E aí a gente já entra no tratamento intervencionista. O tratamento intervencionista inicial, que por alguns não é considerado intervencionista, é o acetato de triancinolona, que é a injeção. É uma injeção feita no fundo do olho, né? É uma injeção feita lá nos pontos de crescimento do vascular, e isso impede a proliferação de novos fatores de crescimento. Há quem diga que não é intervencionista porque não é efetivamente uma cirurgia, mas enfim, você está entrando no olho do paciente já. É muito feito atualmente, mas a gente sabe que ao longo do tempo já não é algo que funciona. Então, efetivamente, gigantesca maioria dos pacientes com retinopatia diabética vão evoluir para fotocoagulação. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui nesse esquema que está falando aqui de edema macular, né, diabético, que nada mais é do que um estado um pouco mais avançado da retinopatia diabética. Então, basicamente, gigantesca maioria dos pacientes vão evoluir para a fotocoagulação a laser. E o que seria a fotocoagulação a laser? Simplesmente você vai
com um laser na câmara anterior. Você vai entrar lá como se estivesse fazendo uma videolaparoscopia, só que no olho, não. Então, 3 trocáteres, um com a luz, um com laser, e o outro com alguma coisa que você possa aspirar ou injetar. E aí simplesmente você vai lá na retina e vai queimando, ficando esses pontinhos brancos aqui na retina. Isso mata as células vasculares e impede a formação de novo VEGF. Percebam que nessa outra imagem aqui do lado, a gente tem uma hemorragia retinina bem considerável, com muito vaso, e logo aqui abaixo você percebe que há um descolamento dessa retina, nessa imagenzinha de tomografia. E aí, depois dessa fotocoagulação a laser, fica exatamente como está aqui. Então, são manchas brancas, porque o que foi queimado simplesmente já não retorna. Há perda, sim, de campo visual periférico, mas não é nada muito grave, em comparação se você não tratasse esse paciente evoluir para a perda total da visão. Então você tem uma perda parcial do campo periférico, visto que retina é de sistema nervoso e ele simplesmente não regenera, só morre. E simplesmente essas marquinhas ficam. Então o paciente que já fez fotocoagulação, se vocês tiverem a oportunidade de ver um fundo de olho, vai estar cheio de pontinhos brancos. Na verdade não tão brancos, isso aqui é uma fase aguda, eles já ficam mais esverdeados, mais pretinhos, que é realmente como se tivesse queimado. Mais para frente, já quando a fotocoagulação a laser já não tem mais um resultado, porque você já tem uma hemorragia vítrea, então você vai ter que fazer uma vitrectomia. Como eu falei, né, você insere 3 trocáteres no olho e você vai entrar lá, como se estivesse fazendo uma videolaparoscopia. Então, com um dos trocáteres ele vai ter luz, e você simplesmente vai queimar alguns focos de sangramento, você vai sugar todo esse humor vítreo e vai ser feita uma injeção de silicone. No lugar do humor vítreo fica silicone, posteriormente. Então, nessa situação aqui de hemorragia vítrea, com a injeção do silicone, é importante perceber que dificilmente essa cirurgia ela é feita sozinha. Geralmente ela é feita também com a cirurgia de catarata, porque quem tem essa situação possivelmente já está num estado mais avançado de retinopatia diabética e já tem uma catarata avançada. E simplesmente você não consegue perceber o fundo de olho desse paciente, porque o cristalino já não permite. Então essa cirurgia é uma cirurgia que é feita muitas vezes em conjunto. Bom, era isso, pessoal, que a gente ia falar para vocês hoje sobre retinopatia diabética. Vocês têm alguma dúvida? Podem falar, galera, se tiverem alguma dúvida ou não. Tudo ok, foi tudo claro, deu para revisar direitinho. Hoje a gente não vai fazer aquelas perguntas que a gente faz no final da aula, porque a gente decidiu fazer no Instagram. Então, se vocês quiserem revisar de novo, nós iremos publicar no Instagram várias perguntinhas, enquetes, e vocês vão lá votando. Vai ser anônimo, a gente só poder ver quem foi que fez cada um, né? Então podem errar com vontade lá, que é errando que aprende. Mas vai estar lá as perguntas, tá bom, galera? A gente não vai fazer aqui não. Então foi isso. Passa o slide com obrigado, Einstein, pra gente agradecer. Por favor. É isso aí, pessoal. Muito isso, obrigado, gente, pela presença de vocês hoje. E qualquer coisa pode mandar perguntas pra gente. A gente responde assim que possível. Exatamente. Tá aí o e-mail, tem o WhatsApp. Podem falar com a gente, Telegram, Instagram, tudo. Só falar. Tchau, galera. Estão liberados. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, de verdade.